Saudações, meu nome é João Vitor Manuel de Araújo Amorim, sou estudante do curso de pós-graduação em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas e hoje venho até vocês para apresentar o meu trabalho de finalização de curso. Bom, o trabalho de finalização de curso da pós-graduação em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas, ele vai trabalhar o nosso desempenho em relação à utilização das novas tecnologias, né, alinhadas a alguns princípios de gamificação como estratégia de ensino de línguas. E como não seria diferente, né, o meu tema ele vai ser o ensino de língua e as tecnologias digitais. E a principal habilidade que eu vou trabalhar dentro do meu curso, do meu material didático, será reconhecer, com o apoio de palavras cognatas e pistas de contexto discursivo, o assunto e as informações principais em textos orais simples sobre temas familiares, e de que forma isso está incluso dentro do meu trabalho. Ele basicamente irá se revelar dentro desse tema que eu irei trabalhar, que são os cognatos e os falsos cognatos. Então, vamos iniciar aqui, ó. Bom, a princípio, né, esse material didático ele foi desenvolvido para estudantes do sexto ano do ensino fundamental e ele vai seguir as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, né? E a proposta será considerar o nível de proficiência esperado para essa etapa, né, a fim de desenvolver a compreensão auditiva, ampliação do vocabulário em temas familiares e o uso contextualizado de estruturas gramaticais da língua inglesa. E o nosso foco será exatamente a capacidade de identificar os cognatos e os falsos cognatos, né? Ou melhor, a capacidade de compreender o uso deles. E aí, a gente começa o material apresentando os objetivos de aprendizagem e as habilidades que iremos trabalhar. Como objetivos para esse trabalho, esse material didático, a gente vai ter diferenciar palavras cognatas de falsos cognatos, ao passo que expande o vocabulário. Como segundo objetivo, identificar e utilizar estruturas gramaticais presentes no discurso oral. E em terceiro objetivo, né, produzir textos orais escritos a partir das temáticas abordadas em aula. As habilidades a serem trabalhadas serão a capacidade de reconhecer, com o apoio de palavras cognatas e pistas do contexto discursivo, o assunto e as informações principais em textos orais e temas familiares, localizar informações específicas e construir repertório lexical relativo a temas familiares, como escola, família, rotina diária, atividades de lazer, esporte, entre outros. Os módulos serão divididos em três, né? O primeiro, intitulado Attention Please, o segundo, Keep It Cool, Let's Learn, e o terceiro, Let's Play a Game. Cada módulo desse terá por base a ideia de introdução, desenvolvimento e utilização do conhecimento para a conclusão do material didático. Então vamos começar com o Attention Please. Neste primeiro módulo, os estudantes eles serão convidados a compreender um pouco mais sobre o que são cognatos e falsos cognatos e como eles se apresentam nos contextos orais. E iremos assistir um videoclipe, né, que trará a definição desses termos. A partir da observação do clipe, inicia-se as atividades, né, ou melhor, a aventura nesse mundo de cognatos e falsos cognatos, que também são chamados de fake friends, né, com questões norteadoras para exercitar o entendimento. Então, a gente, a princípio, tem esse vídeo que será reproduzido, né, durante a aula, o qual poderá ser visto no material em sua íntegra. Falsos cognatos em inglês, né? English in Brazil, a partir do site, né, com a nossa querida Karine Frangoso. E a partir desse vídeo, os alunos poderão exercitar um pouco do palavras do conhecimento inglês, deles, por exemplo, que se parecem muito com o português, mas e a partir disso eles terão introdução ao conteúdo, né, de uma forma mais dinamizada, né, através de um vídeo. Em seguida, a gente vai ter esse pequeno testezinho, né, para identificar a capacidade do indivíduo, né, de compreensão do vídeo anterior.
E aí, a atividadezinha será o que são os cognatos, e ele terá 3 opções para selecionar a partir do que ele viu em sala de aula, no caso, no material didático. Palavras parecidas em 2 idiomas diferentes, palavras diferentes em 2 idiomas diferentes, palavras com sons diferentes e escritas diferentes. Espera-se que ele possa identificar a primeira opção como a correta e dar seguimento na nossa aula. Pronto. E é isso, né? That's it. Cognatos são palavras de diferentes idiomas que se assemelham em escrita e significado, como hospital e hospital. E os falsos cognatos, aqui a gente tem uma breve discussão do que são eles, né? Que são semelhantes, mas têm significados completamente diferentes. E aqui a gente tem mais uma dinamizada aqui, né? Com esses cards flips, onde o aluno poderá clicar em um desses cards ou em todos eles e irá revelar o que cada palavra significa. Por exemplo, pretend não significa pretender, significa fingir. Pasta não é pasta, né, como a gente conhece, sim massa. E realize não é realizar, e sim perceber. E aqui a gente entra no segundo módulo, que seria um exercício do nosso conhecimento. E aqui a gente gamifica um pouco mais a aula, né, e dinamiza ainda mais ela, com pequenos questionários como esse. Né? Os cognatos são, dentre 3 opções, ele irá escolher uma e a partir disso dar seguimento na sua aula. Né? Palavras parecidas no inglês e no português, e se ele estiver correto, ele envia e aí dá seguimento na sua aula. São exemplos de cognato. Aí ele poderá selecionar mais de uma resposta, né? Por exemplo, animal, family. E aí dá seguimento. Já os falsos cognatos são palavras que se assemelham na escrita ou no som, mas apresentam um significado diferente. Verdade. Alguns exemplos de falsos cognatos são push and lunch. Leia o texto a seguir prestando atenção às palavras. Maria loves music and dreams of being a famous artist. She visits museum every morning to learn about history and culture. Esse texto ele contém algumas palavrinhas, né, que podem ser identificadas como cognatas, e aí a nossa segunda questão refere-se a isso. Né? Quais palavras ele pode identificar como cognatas? Né? Famous and artist. E dando seguimento, né? O quiz foi completado, né? Você finalizou mais um trecho. Lembre-se, let's keep learning. E aí, por último, a gente tem o módulo do Let's Play a Game, onde a gente vai poder exercitar diretamente o conteúdo. E aí a gente tem essa gamificação mais direcionada para uma narrativa. Né? Meu nome é Susan, venho até você pedir ajuda, estou um pouco perdido nos estudos e não consigo avançar. E aí começa. A gente vai realizar, né, novamente esse reforço, esse resumo do que foi trabalhado até então, né? Por exemplo, começando, qual dessas palavras é um cognato? Accident, rope ou pasta? Pasta é um cognato? Não era. O correto seria accident. Em seguida, a gente vai ter... então, palavras são cognatos, são palavras que se assemelham em significado em 2 idiomas diferentes? Sim. E quais palavras são falsos cognatos? Aí a gente seleciona, né, qual que seriam dessas aqui falsos cognatos. Costume e college. Correto. Dando seguimento, são os falsos cognatos aqueles que, apesar de parecerem na escrita, significam coisas diferentes? Exatamente. E por último, a gente tem a congratulação, né, do nosso estudante, que seria esse certificado de um bom trabalho. You're awesome. Parabéns por finalizar nossa aula. Agora, com seu conhecimento, poderá sobreviver aos cognatos presentes na língua inglesa. E eu acredito que é isso. Muito obrigado pela atenção e espero que o TFC esteja de acordo com o esperado. Tenham todos e a todas uma boa vida.